Paz e graça, povo de Deus. Estamos aqui no canal Falando do Reino, esse canal abençoado. Desde já vai deixando o like, vai compartilhando, porque através do seu compartilhamento você vai evangelizando e ganhando almas para Jesus. Porque a intenção desse canal é saquear o inferno e povoar o céu. Amém? Quero compartilhar um texto aqui com vocês que se encontra em Lucas, capítulo 9, versículo 28, que diz assim: E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro e a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muitos resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falava da sua morte, a qual havia de cumprir em Jerusalém. Agora o número 39, Lucas 9, 39. Eis que o Espírito toma de repente, clama e despedaça até espumar, e só larga depois de ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. E Jesus respondeu e disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei andando convosco e vos sofrerei? Traz-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou ao seu pai. Meus amados irmãos, eu já aprendo com esse texto algo lindo para nossas vidas. Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo 100% homem, mesmo sendo 100% Deus, ele estava sempre orando. Todo o texto da Bíblia, do Novo Testamento, você vai ver Jesus orando, Jesus jejuando, Jesus no monte. Então eles ensinam que o segredo da nossa vitória, a chave da vitória é a oração. Sem oração não temos como vencer nossos obstáculos, só através da oração. E Jesus constantemente se encontrava orando. Imagine eu e você. Se Jesus, que é 100% Deus, 100% homem, estava sempre orando, sempre necessitando do Pai, imagine eu e você. Então o segredo do crente é a oração. E ele subiu no monte a orar com seus 3 discípulos. Tinham 12, deixou 9 à parte e subiu com 3. Pedro, João e Tiago. Os mais chegados, os mais íntimos. Mas Jesus começou a orar. Seguiu o propósito que ele tinha, era a oração, falar com o Pai. Mas naquele momento, os 3 discípulos que ele chamou para dar um apoio a ele, junto com ele, pagar um preço e orar, se encontravam dormindo. Mas o que mexeu comigo é que Jesus, em nenhum momento, ele parou de orar. Em nenhum momento ele parou com o propósito dele. E assim é nas nossas vidas. Nós temos amigos que aceitam Jesus conosco, que é batizado nas águas conosco, que começa a caminhar conosco, que está presente nos primeiros louvores, nas primeiras pregações, mas no meio do caminho eles param, eles adormecem espiritualmente falando. Mas Jesus em nenhum momento parou, continuou com o propósito dele. Por quê? Porque o propósito é dele com Deus, não com os amigos. Então ele seguiu, independente do que parou, ele continuou com o propósito dele, que era orar, falar com o Pai. Amém? E nesse meio dessa oração, a palavra diz que teve uma transfiguração. O rosto dele mudou. A roupa dele esplandeceu. Ou seja, eu aprendo algo muito lindo aqui, meus amados irmãos. Que quando estamos com a intimidade com o Pai, nós mudamos. Algo muda na gente. Nosso rosto tem um brilho. Que brilho é esse, meu irmão? O brilho do Espírito Santo. As nossas vestes mudam. A nossa forma de falar muda. A nossa forma de andar muda. Por quê? Quem tem intimidade com o Pai, tem um encontro com o Pai, aceita Jesus, aceita Deus como o único Salvador, tem uma mudança nas nossas vidas. Existe uma transformação. O nosso rosto não é mais o mesmo. As nossas vestes não são mais as mesmas. Nós somos diferentes, sim, somos diferentes. Porque quem anda com Deus, faz aliança com Deus, nasceu para ser sal e luz nessa terra. Não é para ser igual a qualquer um, não. Somos diferentes. Aonde chegar para a gente ser luz, para a gente brilhar, nós temos que trazer claridade onde chegamos. Nós temos que dar gosto, temos que ser sal, temos que dar sabor.
As pessoas têm que olhar para você e ver que existe algo diferente de você. Quando você passar na rua, em qualquer lugar, as pessoas olham, apontar para você e dizer: ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Temos que ser luz nesta terra, ser luz neste mundo. Temos que fazer a diferença. E assim aconteceu com Jesus. Mudou a face, mudou a roupa. Por quê? Porque ele estava falando com o Pai. Estava na intimidade com o Pai. E naquele momento que os discípulos se encontravam dormindo, Deus mandou 2 varões para falar com Jesus: Moisés e Elias. E a conversa era: Jesus, você tem que continuar, você tem que ir para Jerusalém, você tem que padecer, você tem que ir para a cruz. Muitos pregam que Jesus não foi para a cruz por causa de Judas que o traiu. Muitos pregam que foi o sumo sacerdote que armaram para Jesus. Muitos pregam que foi Pilatos que lavou as mãos. Mas em nenhum momento Jesus fugiu da cruz. Você se pode lembrar lá em Mateus 4, Satanás aparece para Jesus, leva ele para o cume no monte e oferece toda a glória, todo o mundo para ele. Basta ele servir, basta ele desistir da cruz. Mas Jesus não desistiu. Sabe por quê? Porque ele nos amava tanto que não desistiu. Ele continuou com o propósito dele. Ele nunca fugiu da cruz. Pelo contrário, ele sempre foi na direção da cruz. Ele sempre foi na direção da cruz, por mim e por você. Ele nunca desistiu de mim e de você. Pelos nossos pecados, Jesus sofreu. Jesus foi humilhado. Jesus foi espancado. Jesus foi crucificado. Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Ele jamais desistiu. A gente pode até desistir de Jesus, mas ele nunca desiste de nós. Mesmo a gente voltando atrás, desistindo dele, ele está sempre de braços abertos, nos esperando. Amém? E aí, quando Jesus acabou de conversar, seus discípulos acordaram, ainda chegaram a ver Moisés e Elias. E a intenção era de fazer 3 tendas, uma para cada um. Quer que eu entenda aqui? Os discípulos queriam comparar Moisés e Elias no mesmo nível de Jesus. É tanto que Deus bradou logo na terra: ei, este é o meu filho amado, nele eu ouvi. Ou seja, por mais que Moisés, por mais que Elias eram homens bons, Elias foi um grande profeta, leão dos profetas. Moisés foi um grande líder, mas mesmo assim não tem como comparar com Jesus. Foram só homens. Jesus não, Jesus foi Deus. Por mais que eles foram bons. E assim são muitas das pessoas que começam a idolatrar pessoas, pregadores, cantores. Ei, o único digno de adoração, de idolatria, é o Senhor Jesus Cristo. Não podemos comparar ninguém, por mais que tenha sido bom aqui na terra, por mais que tenha sido usado por Deus. Ei, ninguém se compara com Jesus. Ninguém está no nível de Jesus. Jesus sempre está acima, porque ele é o único digno de louvor e adoração. E ao descer o monte, chega um homem com o seu filho endemoniado e falou para o mestre: mestre, trouxe meu filho para o teu discípulo para expulsar esse demônio. E eles não conseguiram expulsar. Eu aprendo algo lindo aqui. Mais uma vez eu aprendo. Estou sempre aprendendo com Jesus. Porque não é de qualquer jeito. Não é porque eu digo que sou discípulo de Jesus que eu tenho que andar de qualquer jeito. Ei, demônio, para expulsar demônio, para ter autoridade espiritual, não é de qualquer forma. Tem que estar em oração. Tem que estar em santidade. Ei, tem que estar em comunhão com o Pai. Não é de qualquer forma que a gente tem autoridade espiritual. Nós temos que ser imitador de Cristo. Ele deixou os mandamentos. Ele deixou vários exemplos para seguir. Como devemos se comportar para ter autoridade espiritual. E ele falou que faríamos coisas maiores, mas não de qualquer forma. Temos que estar na posição. Temos que estar cumprindo a palavra, os mandamentos do Senhor. Temos que estar realmente seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí aquele homem pegou e entregou o jovem a Jesus. O demônio se manifestou naquele jovem. Endemoniado, derrubou o jovem, começou a espumar. E aí Jesus, com sua autoridade, repreendeu o demônio. O demônio teve que bater em retirada. Porque quando Jesus chega, não há demônio que fique perto.
Não há mal que se espalhe, porque a presença do Senhor Jesus é maior, é mais forte. Amém? Então, o demônio bateu em retirada e aquele menino ficou livre. Diz a palavra que Jesus pegou o menino e entregou nos braços do Pai. E aqui eu aprendo qual é a missão da igreja na terra. Qual é a minha e a tua missão, discípulo do Senhor Jesus Cristo? É ir ao mundo, pegar os demoniados, pegar os prostitutos, pegar os drogados, pegar os alcoólatras, libertar e entregar nos braços do Pai. Essa é a minha missão, essa é a missão da igreja. Foi para isso que eu e você foi chamado neste mundo. Para saquear esse mundo e povoar o céu. Saquear o inferno e povoar o céu. Ganhar almas, libertar os demoniados. Essa é a minha e a tua missão aqui na terra. Amém? Vai compartilhando essa palavra. Alguém precisa ouvir esta palavra. Desde já quero agradecer esse canal abençoado pela oportunidade de falar um pouquinho de Jesus, porque eu amo falar de Jesus. Esse canal abençoado, falando do reino. Vai compartilhando, vai ganhando almas para Jesus. Amém? E assim eu agradeço essa riquíssima oportunidade. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo entre nos lares de cada um de vocês. Amém. Ele se entregou por amor a um povo pecador. Humilhado foi, maltratado, crucificado. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. O véu foi rasgado, o rei voltou. E Jesus falava de tantas coisas que a maioria não compreendiam. Falava de um reino que não era aqui na terra, era lá no céu com o Pai. Jesus orientava com parábolas um povo que perecia. Se entregou, foi por amor, foi por amor. Ele se entregou por amor a um povo pecador. Humilhado foi, maltratado, crucificado. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. O véu foi rasgado, o rei voltou. Jesus falava de tantas coisas que a maioria não compreendiam. Falava de um reino que não era aqui na terra, era lá no céu com o Pai. Jesus orientava com parábolas um povo que perecia. Se entregou, foi por amor, foi por amor. Jesus chorou antes de se entregar. Ele chorou, ele chorou, mas se entregou. Mesmo sabendo tudo que ia passar, ele se entregou. Jesus falava de tantas coisas que a maioria não compreendiam. Falava de um reino que não era aqui na terra, era lá no céu com o Pai. Jesus orientava com parábolas um povo que perecia. Se entregou, foi por amor, foi por amor. Amor imerecido. Ele morreu por mim e por você na cruz do Calvário. E a preço de sangue nossos pecados foram pagos. Toda honra e toda glória seja dada a Ele.